Ponto de vista, conto do Machado de Assis. Estamos na carta de número 8. Ainda a carta da Raquel a Luísa, como todas as outras até agora. Corte, 8 de janeiro. Casou-se a Mariquinhas, festa íntima, mas brilhante. A noiva estava esplêndida, risonha, orgulhosa. O mesmo se pode dizer do noivo, que parecia ainda mais moço do que me parecera uma vez no teatro, a ponto de me fazer desconfiar da velhice dele. A cada instante, cuidava que o homem tirava a máscara e confessava ser irmão do filho. Perguntar-me-á você se eu não tive inveja? Confesso que sim. Não sei bem se era inveja, confesso porém que suspirei quando vi a nossa formosa Mariquinha com o seu véu e a sua grinalda de flores de laranja derramar um olhar tão celeste em torno de si, feliz por se despedir deste mundo de futilidades como é a vida de uma moça solteira. Então, até você se casar, o teu mundo é um mundo de futilidades. Suspirei, é verdade. Se naquela mesma noite eu pudesse escrever o que senti, acredite você que teria uma página de literatura digna de figurar nos jornais. Lembrem-se que era comum romances, né? O próprio Dom Casmurro foi lançado em jornal como folhetim, e principalmente contos, né? Esse conto, por exemplo, foi lançado em 1873 no Jornal das Famílias, né? Então, por isso que literatura digna de figurar nos jornais. Hoje tudo passou. E o que não passou, entretanto, porque existia antes e existirá sempre, porque nasceu comigo e comigo morrerá, é este sonho de uns amores que eu nunca vi na terra. Uns amores que eu não posso exprimir, mas que devem existir, visto que eu tenho a imagem deles no espírito e no coração. Aqui tem uma coisa interessante, né? A gente poderia comparar essa parte, uns amores que há de existir, porque eu os tenho... onde que está aqui? Porque eu tenho a imagem deles no espírito e no coração, né? Deixa eu ler para você uma parte do conto Trio em Lá menor, que é um conto já, o que? Deve ser uns 10 anos depois. Machado de Assis escreveu, já quando ele era bem mais maduro. Deixa eu só achar aqui, 471. Aqui. Falando sobre a Maria Regina, que é a personagem principal, né? Ninguém lhe nega coração excelente e claro espírito. Ela tem um coração excelente e um claro espírito. Tenho muito em mente isso daí. Coração excelente e claro espírito. Mas a imaginação é que é o mal. Uma imaginação adusta, quer dizer, fervente, né? E cobiçosa. Insaciável, principalmente avessa à realidade, sobrepondo as coisas da vida, outras de si mesma. Ou seja, a vida está aqui, ela sobrepõe as coisas da vida, com crase aqui, né? As coisas da vida, outras de si mesma. Daí curiosidades irremediáveis. A nossa Raquel aqui, mais uma vez, eu nunca vi na terra uns amores que eu não posso exprimir, mas que devem existir, visto que eu tenho a imagem deles no espírito e no coração. No espírito e no coração. Ninguém lhe nega coração excelente e claro espírito, mas a imaginação dela é um problema. Ok? Primeiro, uma primeira coisa interessantíssima aqui, qual que é a diferença de, por um lado, espírito e o coração, e por outro lado, imaginação, né? E a minha resposta é difícil. Às vezes talvez não é difícil entender, mas na prática é muito difícil de a gente saber quando que a gente está cruzando a linha entre o espírito e o coração e a imaginação.
que é a imaginação? A imaginação é aquilo que consegue ignorar a realidade. A imaginação é aquilo que, se desprendendo do mundo que é, pode criar qualquer coisa. Nesse sentido, a imaginação é hipervalorizada, né? Ter imaginação não é tão grande coisa assim. Um grande autor que tem a sua imaginação, e se imaginação for esse processo de criar na minha cabeça o universo, não é um grande escritor, né? Perceba que, sei lá, sabe aquelas cartinhas que as crianças jogam, cartinha de poder, assim, magia? Eu ouvi de um aluno meu, né, ele tem uma coleção e diz que tem, sei lá, alguns milhares daquelas cartinhas presentes, né? E aí uma cartinha, um poder que depois tem a evolução desse poder e depois você tem um outro poder que combate esse poder, etc, etc, né? A pessoa que criou isso, ela tem uma boa imaginação, né? Isso é muito legal. Nossa, olha, ele criou um monte de nome. Anime acontece isso também, né? Se você vê, sei lá, Dragon Ball, por exemplo, que é um que eu assistia na minha infância. Então você tem lá o Saiyajin, o Super Saiyajin, e o Super Saiyajin nível 2, e você tem o Deus de um planeta, e daí você tem o Supra Deus, e o universo paralelo, o Deus de todos os universos, e todos esses universos formam um Supra Universo. Você vai criando, vai criando, vai criando, vai criando. Perceba, o máximo, tudo que você precisa aqui é ser esperto, né? Você ser perspicaz, é isso que você precisa, né? Outra coisa é aquela pessoa que consegue usar a imaginação baseada na realidade. E não entenda a realidade com realismo aqui, né? Como realismo. Senhor dos Anéis, por exemplo, o Tolkien é um cara que consegue usar a imaginação com a realidade. Isaac Asimov, que talvez seja o maior escritor de literatura... alguma coisa está acontecendo no meu computador. Talvez seja o maior escritor de literatura de ficção científica. Ele é muito baseado na realidade. Por quê? Porque a profundidade da sua obra, embora ele esteja falando, por exemplo, Fundação, né, que é um livro maravilhoso de ficção científica, né, você está falando de um império intergaláctico, você está falando de, se eu não me engano, no livro dele são milhões de planetas que são habitados, etc, etc. Embora tudo isso seja fantasia, ele usou imaginação, as relações pessoais, as relações políticas são todas baseadas na realidade, por isso que tem profundidade. Ser humano nenhum consegue criar a profundidade da realidade. A gente consegue apontar o nosso leitor para a realidade, trazer essa realidade para a nossa obra, por exemplo, a profundidade psicológica, e aí utilizar disso, né? Então vamos ver se eu não estou indo muito longe. Então há essa imaginação que é como se fosse assim, ó, puxa, eu me esqueci se é para Platão ou para Aristóteles. Memória e imaginação é a mesma coisa, né? Porque memória, uma é memória ativa, outra é memória passiva, né? Então a imaginação não é o ato de ficar criando coisas que você inventa na tua cabeça. A imaginação é o ato de conseguir pegar aquilo que está na sua memória, reorganizar aquilo e criar uma situação nova. Por exemplo, eu nunca fui à guerra, né? Eu nunca, graças ao bom Deus, eu nunca precisei participar de uma guerra. Mas usando a minha experiência do medo, usando a minha experiência da raiva contra alguma pessoa, usando a minha experiência da insegurança, usando a minha experiência de vontade de ter glória, todas as experiências que eu tive em minha vida, só que em contextos diferentes, né? Eu pego tudo isso, então essa é a minha imaginação passiva, ou seja, essas coisas eu tenho na minha memória, eu uso a minha imaginação ativa e reorganizo tudo isso e faço uma cena de guerra, escrevo um conto sobre uma guerra que é interessante, é bom, né? Vamos supor. Isso seria a imaginação verdadeira, né? Mas aqui o Machado de Assis está contrapondo a imaginação ao espírito e o coração. Imaginação, nesse caso, então, torna-se aquilo que é você querer aquilo que não é realidade, né? Eu acho que... Não sei se você já ouviu aquela fábula do boi
e do sapo, né? Chegou o boi beber água, o sapo olhou para aquele tamanho daquele boi e falou assim: nossa, eu quero ser do tamanho desse boi. Parece que os outros sapos olharam para ele e falaram: olha, não, isso não acontece, você é sapo? Não, você é do tamanho daquele boi. E ele começa a se inflar, e vai ficando cada vez mais cheio, né? Mas quando chega um determinado momento ele explode, né? Ele teve desejo fora da realidade. Né? Bom, isso é muito perigoso. Essa imaginação é muito perigosa, né? Se você ficou curioso sobre essa relação, eu não vou me estender muito aqui, né? Esse vídeo já está grande para o parâmetro desse conto, mas assista os vídeos aqueles vídeos no conto trio em Lá menor. Eu gravei uma playlist aqui no canal. O importante é que o que a gente tem que saber? Se a Raquel ela realmente acha que tem esse amor que vence todos, porque o espírito dela consegue inferir que existe realmente, ou seja, ela buscou isso na realidade. Realidade que não entendo que você consegue perceber com os seus 5 sentidos. Isso daí é um modo bem raso de entender percepção da realidade. Sexto sentido, o que você sente, o que quer que você queira chamar, isso também é intuição, tudo isso é realidade, né? Mas é baseado no que realmente existe, né? Não aquilo que você criou na tua cabeça. Então a gente teria que saber se realmente ela pressente isso com o seu espírito e seu coração, que há um amor maior que tudo e ela está esperando esse amor, ou se é uma mera invençãozinha da cabeça dela, ou seja, nesse caso, dessa imaginação que não tem nada a ver com a imaginação passiva e ativa dos gregos. Vou colocar assim dos gregos porque eu não lembro se é o Aristóteles ou o Platão. Não tem nada a ver com a imaginação passiva ou ativa, tem a ver com uma imaginação que é... imagine que tem uma lâmpada que voa e a lâmpada, quando ela quebra, ela solta arco-íris, sabe? Esse tipo de coisa que é uma coisa relativamente infantil. Né? Bom, se ela estiver esperando esse amor por mera imaginação, não for realmente coração e espírito, então ela vai ficar muito frustrada, né? Porque não existe. Se não, existe sim, e ela só pressentiu algo que vai chegar. Mas devem existir, visto que eu tenho a imagem dele no espírito e no coração. Mamãe, quando me vê aborrecida e devaneadora, costuma perguntar-me se estou respirando as nuvens. Ela ignora talvez que exprime com essa palavra o estado do meu espírito. Estou respirando as nuvens. Pensar nessas coisas não é ir respirar as nuvens lá tão longe da terra? Bom, daí, próximo parágrafo. Acabo de reler o que escrevi e riscaria tudo se tivesse mais papel para escrever. Exatamente o que o Dom Casmurro faz, né? Dom Casmurro tem essas desculpas, assim, ele está escrevendo, ele fala, vai dar muito trabalho para arriscar, ficar lá, né? Que fique. Qualquer coisa você, leitor, só ignora. E aí ela fala, riscaria tudo se tivesse mais papel para escrever. Infelizmente não tenho, é meia-noite e esta carta há de seguir amanhã cedo. Risque, pois, o que aí fica escrito. Não vale a pena guardar tolices. Ainda sobre aquela história das nuvens, deixa eu ler mais uma parte do conto Trio em Lá menor, que é a seguinte, no finalzinho do conto. O pior que ela tem é pôr os astros ao alcance da mão. Então ela estava imaginando 2 estrelas e imaginava as estrelas ao alcance da mão, ali perto dela. Por modo que se a pessoa abre os olhos e eles continuam a figurar lá em cima, ou seja, a pessoa volta à realidade, não, os astros não estão ao alcance da tua mão, grande é o desconsolo e certa a blasfêmia, ou seja, a realidade não faz sentido, o mundo é cruel, esse tipo de coisa. Então perceba que é para esse lado, não estou dizendo que a Raquel vai cair no mesmo erro da personagem principal do outro conto, mas quando ela fala, pensar nessas coisas não é respirar as nuvens lá tão longe, ela está indo para esse lado. Não sabemos se com grande sinceridade ou só por uma questão de estilo, ela fala, não, acabo de reler o que escrevi e riscaria tudo. Não, isso é bobeira, estou indo longe demais, né?
Risque, pois o que aí fica escrito, não vale a pena guardar tolices. Novidade não há que mereça a pena de mencionar. Esquecia-me dizer-lhe que achei uma verdadeira qualidade no Dr. Alberto. Adivinha? Dança admiravelmente. Má língua, dirá você. E para que não diga mais, aqui me fico.